Audio Jungle. Olá, mulheres extraordinárias! Missionária Brenda está aqui no Rio de Janeiro e o Senhor preparou um lugar muito especial para mim ficar, que é a casa da pastora Simone. Depois isso é assunto de outro vídeo, para mim estar contando sobre esse testemunho maravilhoso que foi esse final de semana aqui com todos eles. E eu trouxe ela aqui para fazer essa entrevista, ela contar um pouquinho da sua história. Ontem a gente ficou das 11 horas até 3 horas da manhã contando o nosso testemunho uma para a outra. E eu acredito que o Senhor tem levantado nós, mulheres, né, com uma força tão grande que às vezes essa força a gente fala não é da gente, né? A gente vai à frente. E eu quero transmitir para vocês pessoas que foram à frente do seu tempo, da sua situação, da sua condição. E seja bem-vinda, pastora. Obrigada. Simone. É uma honra poder estar aqui com você no seu canal, né? Ter conhecido você ontem. Ontem não, sábado, né? Sábado, né? Verdade. Tive a honra de conhecer a missionária Brenda. Sim. E louvo a Deus por essa oportunidade de estar Glória aqui. Glória a Deus. Fala com esse público que está de lá, que a gente sabe que vai ter todos os tipos de mulheres, né? Tem mulheres que já estão em fase, assim, de como águias, já estão voando, só que sempre tem um nível acima. A gente sempre pode ir além dos nossos limites, né? E já tem outras mulheres que já estão como águias cansadas, caídas, acho que a vida delas vão ser sempre da forma que está sendo. E nós precisamos dar um posicionamento direto do trono de Deus. E eu vi na sua história, uma história de uma mulher vitoriosa, uma mulher que venceu, que foi além da sua realidade, né? Eu gostaria que você compartilhasse quem é a pastora Simone. Amém. Então, a pastora Simone, né? Ela é filha do casal do saudoso, né, Manuel Batista de Farias, meu pai, que já faleceu há 3 anos, né? Deus recolheu, ele agora já está nos braços do pai, né? E filha, né, da Maria Tânia Rodrigues da Silva, minha mãe. Meus pais, eles eram trabalhadores domésticos, né? No caso, meu pai, ele auxiliar de serviços gerais, e a minha mãe, empregada doméstica. E eu tenho orgulho, né, de poder dizer a profissão que os meus pais exerceram, né, por muitos anos da vida deles, porque eles conseguiram formar uma filha, né? Eu venho de uma família muito humilde, né? Nasci na cidade de Queimados, depois meus pais se mudaram para Nova Iguaçu, onde eu cresci, e fui criada pelos meus avós, né? Meu avô Severino e minha avó Ana, e porque meus pais sempre precisaram trabalhar, minha mãe sempre precisou ajudar o meu pai, auxiliar o meu pai, né? Porque só a renda do meu pai não era suficiente. Sim. E eles, com muito carinho, né, com muito cuidado, trabalharam para que eu pudesse ter os meus estudos, né? Então, assim, a minha mãe, ela tinha um sonho de poder formar a sua filha. E aí, com a ajuda do Senhor, nessa época eu não conhecia Cristo, né, da forma como hoje, graças a Deus, eu estou nos braços do Senhor. Mas eu vejo o cuidado do Senhor em cada momento, em cada fase da minha vida. Porque ainda que eu não estivesse na presença dele, né, a presença dele já estava em mim. E aí eu vejo o cuidado dele comigo. E aí eu cresço dentro dessa cidade, né, de Nova Iguaçu, estudando em alguns colégios do bairro, com o sonho de ser formada numa Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Né? E aí o Senhor, ele coloca pessoas na minha vida, né, para me direcionar. Porque, assim, eu sou filha de uma mulher muito guerreira, muito trabalhadora, mas analfabeta, né? E o meu pai era analfabeto funcional, ele tinha estudado até a 8ª série, então, assim, eu não tive uma criação onde tivesse pais que lessem, como é que se diz? Aquele hábito da leitura, do estudo. Eles me impulsionavam, mas eu não tinha aquilo como hábito dentro do lar, né? De visualizar nos meus pais. E eu creio que, assim, os pais são espelhos para os filhos são reflexos dos pais. E aí, assim, só que ao mesmo tempo, por que eu falo que eu vejo o cuidado do Senhor na minha vida? Deus levantava outras pessoas, né, pais de outras amigas, que eram referenciais nessa área do estudo para mim. E aí eu conheci uma amiga no ensino médio,
que ela falou para mim assim, Simone, vamos fazer faculdade, vamos tentar o vestibular para a UFRJ. E eu nem sabia como começar, ué, mas como é que eu faço inscrição, sem nenhum conhecimento. E ela foi me direcionando, e eu falei, tá aí. E aí o Espírito Santo foi gerando em mim aquele desejo, né, de fazer uma faculdade. Eu fui a primeira neta de, acho que eu devo ter uns 12 primos, né? Eu fui a primeira neta a ser formada na faculdade e a primeira e única, por enquanto, a ser de uma universidade pública aqui no estado do Rio de Janeiro, né? E para mim isso é assim, uma honra, porque eu pude honrar os meus pais nisso, todo o trabalho, todo o esforço que eles tiveram, né? Que eles deixaram de ter para eles para poder investir em mim. E eu lembro que não foi fácil, né? Assim como muitos jovens que têm um sonho, né, de se formar numa universidade pública no Brasil, eu não passei de primeira. Eu fui persistente, eu digo que isso é uma característica minha, né? Eu Aí sou você persistente. estudou quantos anos para poder 3 anos. conseguir passar? Então você fez 3 3 provas na quarta? 3 vestibulares, 3 anos me Sim. dedicando, né? E aí até a escolha da minha profissão foi muito interessante, porque assim, eu fiz técnico em administração. Eu achava que eu iria fazer a faculdade na área da administração. Sim. E aí, quando eu cheguei no pré-vestibular, olhando aqueles livros, né, de guia de carreira, o Espírito Santo me direcionou. E nessa época eu tinha conhecido a Jesus, conheci a Jesus através de uma amiga de infância que estudou comigo, a Viviane Lança, minha mãe na fé. E ela me apresentou a Cristo, né? Eu tinha 18 anos, já estava casada, eu casei aos 16 anos, né? Meus pais tiveram que me emancipar, abençoar a minha união com meu esposo, nós casamos. E aí, aos 18 anos, eu conheci Jesus Cristo. Jesus entrou na minha vida. E quando ele entrou para transformar tudo, né? E uma das coisas era a questão minha profissional. Então, assim, eu tinha um pensamento, eu achava que eu ia para a área, por exemplo, de exatas, né? Da administração. E Deus, ele me levou para o serviço social, né? Ele me deu um outro direcionamento. Quando eu comecei a ler e ver sobre a profissão, eu falei assim, não, aquilo ardeu, né, no meu coração. E aí eu vi que realmente era o meu chamado. Que ela chama, né? Sim, sim, né? Eu amo me comunicar com pessoas, trabalhar com pessoas. E aí eu fui para essa área do serviço social, comecei a fazer o vestibular, então, para cursar a faculdade de serviço social. E aí foi quando no terceiro ano, no segundo ano eu não tinha passado, e os meus pais chegaram para mim e falaram assim, filha, você não acha melhor você ir para... A gente te ajuda a pagar, na época eu também já trabalhava, a gente já te ajuda a pagar a faculdade, vamos, né? Você está 2 anos já na particular. Você já está 2 anos tentando público e tal. E eu até fui, sabe, irmãs? Eu fui, eles abençoaram o meu primeiro ano, eu entrei, fiz 2 períodos na universidade particular, né? Aqui no Rio de Janeiro. Só que eu cheguei na sala de aula e me sentia um peixe, Brenda, um peixe fora d'água. Eu falava assim, eu não me sentia naquele lugar, eu amava aquelas pessoas, mas assim, eu não me via ali. Né? Algo dentro de mim dizia que não era ali o meu local, não era ali que o Senhor queria que eu estivesse. E aí eu comecei a orar. E aí um dia o meu pastor, né, o pastor Luiz, ele num culto, ele fez uma campanha. E eu falei assim, Senhor, eu vou fazer um voto com o Senhor. E aí eu fiz o seguinte voto para com Deus, né? Eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe do desejo do meu coração. O meu sonho é me formar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. E eu sei que, humanamente falando, assim, eu já estou tentando 2 anos e eu não consigo. Eu ficava sempre em física e química. Eram as áreas que eu não conseguia pontuação para poder ter, né, um nível para poder entrar, né, da vaga. E de 10, assim, Simone, pastora Simone, chegava 10 pessoas. Quantas te apoiava? Falar assim, persiste nessa faculdade que você quer na federal, que no país todo você conseguir entrar numa federal é sinônimo de muita inteligência e dedicação, e né, você tem que realmente dedicar aquilo ali. E, assim, de 10 pessoas que chegavam nesses 3 anos que você foi reprovada, quantas que falava, persiste, continua? Olha, no início, eu até tive apoio de algumas, né, assim, meus pais, principalmente, que investiram em mim, porque eles pagavam pré-vestibular para mim poder estudar cursinho, né, preparatório para o vestibular, e meu esposo, meu maior incentivador, né, e assim, só que assim, quando você faz a primeira prova, o primeiro ano, o segundo ano, você não passa,
você começa a perceber que assim, as pessoas meio que vão desacreditando às vezes, né? E aí chegou um momento, por exemplo, né, meus pais me abençoaram em me conduzir para a faculdade particular, mas quando eu cheguei lá e me deparei com aquela situação de que eu falei assim, não é aqui que eu quero, não, né? E aí nesse culto, por exemplo, quando eu decidi me posicionar e eu fiz um voto ali com o Senhor, eu falei, Senhor, se o Senhor abrir as portas da Universidade Federal para mim, para o curso de serviço social, e eu conseguir me formar, eu vou doar da minha profissão para o teu reino, né? Eu vou trabalhar para o teu reino voluntariamente, da minha profissão. Ali entra uma chave. Sim, ali eu virei uma chave na minha vida. A sua profissão, a sua bênção, não seria para Só pro meu sustento. Simone, naquela época, que não era Sim. pastora ainda, usar para ela, em função Não, de ganhar não. dinheiro, em função de ser bem estabilizada, status, Universidade Federal. Mas aí você entrou com uma chave poderosa que foi o quê? Como Ana fez, né? Senhor, se o Senhor me der esse filho, Eu te entrego. eu te entrego. Exatamente. E foi isso que eu fiz. Eu falei, Senhor, se o Senhor me conceder essa oportunidade, né, de me formar nesse curso e nessa universidade, eu vou estar honrando o Senhor, eu vou devolver ao Senhor a bênção que o Senhor está me dando, né? Eu vou trabalhar para a sua obra, especificamente, né, na minha profissão. E eu fiz aquele voto, eu anotei, coloquei dentro da minha Bíblia, e isso foi em setembro, aproximadamente. Em novembro seriam as provas novamente do vestibular. E eu lembro que eu cheguei para o meu pastor Luiz, e falei assim, pastor, o senhor pode orar por mim? Porque eu vou fazer a prova, mais uma vez, do vestibular. E ele virou para mim e ele falou assim, irmã Simone, qual é a motivação do seu coração? A motivação. Eu posso orar por você e eu vou orar por você. Mas eu quero saber uma coisa sua. Eu orando por você hoje, Deus abrindo essa porta, te colocando lá na Universidade Federal, a irmã Simone, porque quando eu aceitei Jesus e entrei para a Igreja do Nazareno, eu sempre fui, eu e meu esposo, muito ativos, Brenda, Sim. na obra do Senhor. Então a gente se envolvia em todos os departamentos, ministérios, estávamos sempre ali ajudando, apoiando os pastores locais, né? E a igreja. E aí ele falou assim, a irmã Simone, quando estiver lá, tiver alcançado a sua bênção, ela vai ser a mesma serva do Senhor que ela é hoje? Que palavra de Será impacto, que quando né? você De ganhar confronto. essa bênção, exatamente, essa bênção na sua vida, ela vai ser de fato uma bênção ou ela vai se transformar numa maldição? Isso você com quantos anos? Você recebeu essa Tinha palavra? 18 anos. Não, 18 não, desculpa. Nessa época eu tinha 19. 19 anos. E aí eu lembro que eu falei assim, pastor, Deus me colocando lá ou não, eu serei a mesma. E se Deus me colocar lá, eu não vou me desviar. Porque é o que a gente via muito, o que a gente vê muito aqui no Rio de Janeiro, né? A universidade pública, assim, muitos jovens, e isso eu vivenciei durante os 5 anos de faculdade na UFRJ, que eu vi muita gente entrando, cristãos, né, jovens, gente de berço de igreja e se desviando na faculdade. Até casamentos sendo destruídos, né? Então, assim, é um ambiente, se o jovem não tiver uma maturidade espiritual, não tiver uma intimidade com o Senhor, um compromisso com o Senhor, ele acaba sendo engolido, absorvido pelaquele meio, né? Porque é um meio promíscuo novo, né? também, né? É tudo muito novo, você é jovem, você ainda não tem muito assim, personalidade de dizer sim ou não. Sim. E às vezes a gente não é treinado a dizer não. Exatamente. A gente tem dificuldade em falar não, então um amiguinho fala assim, amigo, vamos ali para uma barzinho, chopada, que é o comum, né? É Sim. normal, a gente estudou tanto e dedicou, a gente não pode beber agora. Aí o que você faz? Eu vou com a carreata, eu vou com o bando, né? Eu vou com aquele tanto de gente, só que você tá indo fora do caminho. Na contramão do mundo, literalmente, né? E foi o que aconteceu comigo, né, missionária Brenda? Quando Deus abriu, eu fui fazer... E o interessante que eu não fiz o vestibular comum. E isso eu gostaria de falar, né? Porque assim, nessa época eu trabalhava para uma universidade à distância, né? Aqui na cidade do Rio de Janeiro. E aí eu era recepcionista dessa universidade. Lá eu aprendi muito. E uma das coisas que eu tinha aprendido é que você, quando faz um curso, né? Se matricula numa universidade, você começa a fazer 1, 2 períodos ali. Você quer trancar aquela faculdade e transferir para outra,
existe a transferência externa, né? Que é você sair de uma universidade e migrar para uma outra universidade. Eu achava que isso só era possível no meio das universidades particulares. Então, eu achava que o único caminho para eu entrar na universidade pública era somente naquela época, né? Em 2008, através do vestibular específico, que não tinha nem o Enem ainda nessa época, pelo menos aqui não no Rio, nas universidades públicas não tinha adotado ainda o sistema do Enem. E aí o que aconteceu? Quando eu fui trabalhar nessa universidade particular, que eu vi essa questão de transferência externa e fazia muito isso dos alunos, recebia muito alunos de outras universidades, o Espírito Santo me tocou, eu falei assim, e eu já, no segundo período de uma universidade particular, exercendo já o curso, falei assim, eu vou entrar no site da UFRJ. E comecei a pesquisar o site. Quando eu pesquisei, eu vi lá, formas de ingresso. E aí eu vi que as formas de ingresso na universidade era através do vestibular específico da UFRJ e tinha lá provas específicas de transferência externa. Quando eu cliquei lá e fui ver, eu vi que as vagas, porque o que acontece? A partir do terceiro período, muitos alunos, às vezes, quando eles ingressam nas universidades públicas, muita gente também sai, né? Desiste, exatamente. E aí fica sobrando aquelas vagas para os terceiros e quartos períodos adiante, né? E aí o que acontece? Eles abrem uma prova específica, com biografias específicas já do curso, para alunos que já estão em outras universidades estudando, fazer essa prova específica, uma prova discursiva, baseada nos autores que você estuda na sua profissão. Sim. E aí, se você passa, mas assim, uma, duas vagas. Eu, por exemplo, missionária Brenda, quando eu fui tentar essa prova de transferência externa para a UFRJ, eu lembro que eu cheguei lá e falei, tinham 2 vagas para o turno da manhã e tinham 18 vagas para o turno da noite. Só que a UFRJ, ela ficava na Urca, numa parte do Rio de Janeiro, que eu levava 2 horas da minha cidade de Nova Iguaçu para chegar à universidade. Então eu pensei assim, eu nunca tinha saído da minha cidade de Nova Iguaçu para vir para o centro do Rio de Janeiro. E eu pensava assim, como é que eu vou sair 10 horas da noite do centro do Rio e ir para Nova Iguaçu, chegar meia-noite, 11 e pouca da manhã, 11 e pouca da noite em casa. Certo. Então eu pensei assim, eu vou na quantidade do maior, vou tentar as 18 vagas, que a probabilidade de eu entrar é maior, ou eu vou ficar no meu propósito de estudar de manhã, que é mais fácil, eu não conheço a cidade, para que o meu trajeto fosse menos perigoso, vamos dizer assim, sim, né? Porque infelizmente o Rio de Janeiro é uma cidade um pouco violenta, né? E aí, o que acontece? O Espírito Santo, na hora que eu fui fazer a inscrição, porque você já fazia a inscrição direcionada para o turno, eu falei assim, Senhor, se o Senhor tiver que abrir, se for o meu momento, se for o local que o Senhor quer que eu esteja, eu só preciso de uma vaga, eu não preciso de 2. Então eu vou tentar para as 2 vagas. Aí você tinha a opção de tentar para que era 18 vagas ou concorrer para 2 vagas. E eu não sabia quantas pessoas estavam concorrendo, apenas 2 vagas. E aí eu fiquei a segunda colocada. Tentei no turno da manhã, que era 2 vagas, fiz a prova. Só que o detalhe, eu tinha feito prova nessa época, não só para a UFRJ, eu tentei a UF, Universidade Federal de Niterói, tinha tentado a Unirio e a UERJ também. A UFRJ foi a minha última prova, e nesse dia, eu lembro que, na verdade, 15 dias antes eu tinha feito a prova da UERJ, só que a prova da UERJ eu tinha feito nas dependências da UFRJ, lá na URCA. E eu fui com a minha mãe, porque eu nunca tinha ido lá, minha mãe me levou. Quando eu acabei de fazer a prova, eu saí. Você, quando faz uma prova, você sabe se você foi bem ou não. Sim. Quando eu fiz o vestibular da UERJ, daí foi o vestibular, foi um ano antes, não tinha sido essa prova de transferência, não. Foi o vestibular normal que eu tinha feito na UFRJ, mas era para a UERJ. E aí, quando eu fui fazer a prova lá no campo, quando eu saí da prova, eu sabia que eu tinha zerado física, eu não tinha conseguido, né? E eu falei assim, já era, não consigo entrar dessa vez. Isso foi o segundo ano que eu estava tentando. E a minha mãe chegou e falou assim, Simone, Deus me mostrou você estudando ali, naquele prédio. E eu falei assim, mas mãe, eu falei assim, mãe, eu não vou estudar aqui, até porque a prova que eu fiz hoje não é para me estudar aqui, é para mim estudar no Maracanã, na UERJ. Aí ela, eu não sei não, mas Deus me mostrou você aqui, entrando nessas portas.
E eu, ai mãe, amei, recebo. Mas eu confesso que eu falei aquele recebo não acreditando muito, sabe, muito missionária? difícil, né? Falei, eu não fiz prova para cá. Passou, não passei. Aí veio o terceiro ano, que foi quando eu decidi fazer a prova de transferência, a prova específica para o curso de serviço social. E aí, quando eu fui fazer essa prova, foi muito interessante, porque assim, eu botei o meu celular, o celular do meu marido e o despertador de casa, porque era uma prova, assim, que não é como vestibular. Então, eles lançam lá o dia específico, você sabe que vestibular, assim, deu a hora, se você não chegou, os portões fecham, 1 minuto você não entra atrasado. Aqueles você perde memes, né, que você vê na internet. Exatamente, aí. aquele desespero dos estudantes. E aí eu, para não correr o risco, morava longe, botei lá o despertador com antecedência e tudo. Resumo, não despertou. Teve uma queda de energia, de madrugada, a gente não percebeu, eu e o meu marido. O despertador não despertou, meu celular não carregou, nem o dele. Resumindo, quando eu acordei, eu vi que eu já estava assim, com a hora bem avançada, próxima de chegar. Eu falei assim, gente, eu tenho que chegar. Eu lembro que quando eu desci na estação da Cinelã, na estação de Botafogo, o meu marido falou assim, olha, você vai descer em Botafogo, você desceu, saiu do metrô, você vai estar na Urca. Eu achei que era assim, saía da porta do metrô, estaria na Urca. Não. Quando eu saí, eu cheguei para uma pessoa, né, que estava passando na rua, eu falei assim, moça, onde é o UFRJ? Ele falou assim, na Urca. Eu falei assim, mas a Urca não é aqui? Ele, não. A Urca você tem que pegar um ônibus ali do metrô, lá uns 15, 20 minutos. Eu só tinha 10 minutos. Meu Deus. Para fechar os portões. E ele falou que eu levaria de 15 a 20 para chegar. Na hora bateu aquele desespero. Eu falei assim, Jesus, eu vou começar a chorar aqui. Eu pensei, volto ou continuo? Com 19 para 20 anos. Com 20 anos, eu já estava com 20 anos aí. E aí eu falei assim, eu continuo ou eu volto? Porque eu sabia que, assim, humanamente falando, era impossível chegar atrasada. Eu consegui fazer aquela prova. Mas aí a gente tem o Espírito Santo, né, que vai ali. E aí o Espírito Santo falou assim, você vai pegar o ônibus e você vai. Eu entrei dentro do ônibus chorando. Cheguei pro motorista e falei assim, motorista, o senhor pode me deixar na porta da UFRJ porque eu não conheço, eu tô indo para fazer uma prova. Ele falou assim, olha, vai demorar uns 15 minutos. Eu falei, mas não tem 15 minutos, eu tenho 10 para chegar. Ele falou, olha, 10 vai ser difícil, né, por causa do trânsito e tal. Resumo da história, ele parou em frente ao portão. Irmãs, eu saí correndo num corredor assim para chegar. Cheguei na porta da escola de serviços sociais, da serviço social onde seria a prova, sabe, ofegante. Quando eu cheguei lá, o portão estava fechado. Ai. Cheio de aluno do lado de fora. E eu não entendendo nada. Cheguei para um aluno e falei assim, já acabou a prova, já começou, já fechou, vocês perderam? Não. O funcionário que ia abrir a escola ainda não chegou. Ninguém entrou. Aí eu fiquei desesperada, né? Eu falei assim, glória a Deus, Senhor, obrigada. Como assim? Uma prova de um concurso. Essa parte que você fala, assim, que pode levar para muitas mulheres, né? Porque você tinha duas opções. O mais fácil, porque 18 vagas é mais fácil para você, né? Sim. Porque vai ter mais oportunidade. Ou 2 vagas. Levando para as dificuldades do dia, qual que é a reflexão que você faz sobre as suas escolhas, do mais fácil e do que é o mais difícil? Ali eu pensei no seguinte, eu pensei assim, eu tinha um propósito com Deus, uma motivação, um objetivo, um voto com o Senhor para o propósito de eu estar naquele local. Eu não precisava das 18 vagas. Se fosse o meu momento, se fosse ali que o Senhor quisesse realmente que eu estivesse, Ele ia abrir as portas nos 18 ou nas 2. E ali naquele momento, qual foi o meu pensamento? Eu estou vindo de uma outra cidade, eu vou estar sozinha, transitando pelo Rio de Janeiro, eu não tenho um domínio da cidade totalmente, então eu pensei assim, eu vou fazer no turno da manhã, porque vai ser mais fácil para mim do que eu me arriscar tanto estudando à noite no Rio, saindo do Rio, né, da Central do Brasil, por exemplo, 11 horas da noite para ir para minha cidade. E aí eu falei assim, Senhor, eu vou nessa, porque eu sabia o seguinte, Brenda, dentro de mim eu sabia que se o Senhor quisesse abrir aquela porta, Ele ia abrir. Então, eu fui literalmente direcionada, né? Marquei lá, falei, vou estudar de manhã. E aí, quando eu fui e cheguei para a prova, que eu, assim,
O primeiro obstáculo eu vi foi quando eu cheguei, acordei atrasada, já sabia que eu ia me enrolar para chegar. Eu não conhecia o local. Quando eu cheguei 5 minutos atrasada e eu percebi algo que assim, imaginável para mim, Nunca tinha num visto, concurso né? público, exatamente, para você entrar numa universidade. Como assim eles atrasaram? Sim. Né? E aí, assim, detalhe que nesse dia eu estava tão nervosa e ansiosa que eu estava com risco de não conseguir terminar a prova. Devido ao alto nível de nervosismo. Exatamente, de ter que correr para o banheiro, né? Sim. E aí eu lembro que... E eu gosto de fazer prova comendo chocolate para me acalmar. Senão me dá um branco, eu esqueço, né? E eu lembro que eu sentei, coloquei meu chocolate sobre a mesa e falei assim, né? Falei assim, Senhor... Ó, aí a professora entrou e falou assim, olha, gente, como não é um vestibular comum, é uma prova de transferência externa, então não tem trabalhadores monitores para que você pudesse ir no banheiro e monitores junto, fiscalizar para ver se você não vai colar, aquela coisa toda. Então não podia, ela ia entregar a prova, você só poderia sair da sala se você fosse entregar a sua prova. Então são 4 horas de prova. Imagina você sem poder ir no banheiro, sem poder beber água, você ia ter que ficar ali. E eu estava com uma situação de nervoso que a qualquer momento eu precisaria pedir socorro para o banheiro, né? E eu falei assim, eu lembro que eu fechei os olhos, eu orei, eu falei assim, Senhor, por favor, Jesus, a minha prova, eu não tenho condições de sair para poder, né? Se eu passar mal e precisar me retirar, eu vou ter que entregar. Eram apenas 2 questões discursivas, Bruna. E aí eu falei assim, eu preciso acertar no mínimo 50% da prova e depois ainda ser mais pontuada do que os colegas que estavam tentando a mesma vaga, né? E aí eu falei assim, Senhor, eu vou comer o chocolate assim mesmo correndo o risco de piorar a minha situação por conta do nervosismo, mas para eu me acalmar. E o Senhor, por favor, Senhor, segura a minha barriga, deixa, né? E eu lembro que quando eu peguei a prova, Bruna, que eu li as questões, eu falei assim, Jesus, eu sei como desenvolver e trabalhar essas questões. Falei, Senhor, só me acalma. Eu preciso da paz que excede todo o entendimento, a paz do Espírito Santo, né? E aí eu fui me acalmando, Deus foi me acalmando, o Espírito Santo me acalmando, e eu comecei a fazer a prova. Fiz, entreguei, e aí eu ia saber o resultado no dia seguinte da prova. Antes de eu sair, um fato muito interessante, né? Que aí eu já fui entender os propósitos de Deus naquele lugar. Quando eu saí, eu tinha oferecido chocolate para uma colega que estava fazendo, que eu não conhecia, uma mulher que estava atrás de mim, Maria Cristina, minha amiga hoje, né? E até aí ela falou assim, até hoje, nossa, domingo agora foi o batismo do filho dela. Nossa. E eu orei por anos por eles, né? E aí o que acontece? Nós saímos para almoçar após a prova. E conversando da prova, sabe aquela pessoa assim como você, né? De você conhecer e parece que você conhece há anos, você Sim. se abre para aquela pessoa, né? Conta um pouco da sua história, ouve também um pouco da história da pessoa. E eu lembro que eu cheguei para ela e falei assim, eu chamo ela carinhosamente de Tina, eu falei assim, Tina, vamos marcar para a gente fazer a matrícula juntas? E ela de fé. E ela falou assim, mas eu não sei se a gente vai conseguir. Aí eu falei assim, você duvida? A gente vai conseguir. Falei, vamos trocar telefone? Porque eu vou te ligar, a gente vai fazer a matrícula junto. A gente vai estudar juntas aqui nessa universidade. Isso no restaurante. Dirigimos até o ponto do ônibus e ela falou assim, eu te ligo. Eu falei, não, eu vou te ligar amanhã. A gente vai fazer a matrícula juntas. Vamos ser colegas. Aquela certeza, colega, aquela assim, insegurança ela disse para mim que ela olhou para mim e falou assim, é outra pessoa. Como assim? Essa menina é louca, né? Eu falei assim, não, a gente vai estudar aqui. Vamos ser colegas de faculdade. Brenda, eu saí da prova, fui para o meu trabalho, né? E aí eu lembro que o resultado sairia no dia seguinte, a partir de 9 horas da manhã, você podia ligar para saber o resultado. Eu, ansiosa, né? Liguei 5 horas da tarde, porque eu falei, 5 horas da tarde já acabou o expediente, eles já devem ter o resultado. Vou ligar para saber se já tem o resultado, a lista dos aprovados. Quando eu liguei, estava no trabalho, o rapaz falou assim, qual o seu nome? Aí eu dei o meu nome todo, né? Ele falou assim, você passou. Nossa, Brenda, eu falei assim, alegria. Eu não entendi. Eu falei assim, moço, o senhor pode repetir, por favor? Ele falou assim, parabéns, você foi aprovada.
Eu dei um Nossa. glória a Deus, que até o diretor da onde eu trabalhava achou, o que que houve? Eu falei assim, eu passei na federal. Aquela Nossa. felicidade, né? E aí eu fui procurar o nome dela. E aí, só que assim, quando ela se apresentou para mim, ela se apresentou como Cristina e não Maria Cristina. Então, Ah, quando eu dei sim. o nome dela, ele falou: não tem nenhuma Cristina na lista. Aí eu liguei para ela, falei assim: olha, já está liberada. Liga lá para saber. Daqui a pouco, 5 minutos depois, ela me liga. Ai, eu passei também. Falei, eu não disse, agora. E a gente foi fazer a matrícula juntas. E ali Deus criou, né, uma amizade que nós levamos até hoje, né, já desde 2008, então tem aí mais de 10 anos, né, de Então, amizade. olha, você chega com insegurança, você chega com medo na hora de aplicar, fazer a prova, você chega num estado assim de passar mal, Sim, mas a hora que você conclui a prova das 4 a horas, certeza, brota em você, dentro de uma você. Não, paz. é aqui que é o meu lugar. É aqui que eu vou estudar. E E, eu me vi e assim, foi aonde sua mãe viu sim, você. exatamente o mesmo prédio. E assim, interessante que foi o prédio mesmo, porque lá é um campus, né? Então tem vários prédios de vários cursos distintos. E quando ela falou, eu estudei no prédio E ela que ela falou. tinha dito. E ela nem sabia, porque minha mãe é analfabeta, ela não sabia, não tinha lido escola de serviço social ali, né? E eu lembro que eu fiz a matrícula, entrei na faculdade, já casada, com 2 anos e meio casada. Foi um período assim que a gente. E aí são passos de fé que a gente vai dando na nossa vida e a gente vai vendo o cuidado do Senhor para conosco, né? Eu entrei, aquela alegria de ter entrado na universidade. Um detalhe, se eu puder contar, é que, como você me perguntou lá atrás, quantas pessoas estavam acreditando nesse seu sonho e também orando a favor desse sonho, né? Óbvio, meus pais, né, principalmente, e o meu esposo. Eu digo o meu maior incentivador, o meu marido, porque quando os meus pais me abençoaram em me ajudar a pagar a faculdade para mim, não que eles não acreditassem, mas como eles viam que estava demorando, talvez eles quiseram me ajudar e aí eles realmente abriram as portas, porque se eles não tivessem abrido as portas para mim, de ter feito os 2 períodos na particular, que era um requisito para eu tentar a prova de transferência, sim, eu não teria condições, talvez eu nunca teria entrado na UFRJ. Sim. Então, tudo eu vejo como um propósito de Deus. Entrou naquela oportunidade, para mesmo alcançar um sabendo que objetivo não maior. era, o fim não seria ali. Exatamente. E muitas das vezes a gente, assim, eu falo com muitas mulheres sobre isso, a gente quer oportunidades na nossa vida prontas. A gente quer já chegar e já acontecer. E o Senhor cria situações, o Senhor nos coloca em lugares que a gente não entende no exato momento porque nós estamos lá, igual você não entendia porque você estava lá, mas depois o próprio Senhor te deu um direcionamento de vamos entrar aqui nesse site, vamos ver o que está acontecendo na universidade, e não vou fazer minha matrícula, não vou fazer minha prova, exatamente, e daqui a pouco você já está ali iniciando agora onde você queria. Exatamente. Então foi um período que de 3 anos de tentativa de passar por uma federal, depois mais 1 ano numa escola particular, então concluíram 4 anos. 4 anos. 4 anos para chegar naquele objetivo. Para chegar no objetivo, para iniciar, olha que interessante. Para e com palavras contrárias, porque como você me perguntou, né? Eu tive pessoas que me incentivaram, né, como os meus pais e o meu marido, porque nessa época que eu estava na particular, meu marido chegou para mim e falou assim, eu me senti um peixe fora d'água, meu marido falou assim, amor, tenta mais uma vez. Ele foi muito sábio, né? Ele foi assim, sabe, usado por Deus literalmente porque até eu confesso para você que ali, naquele momento, eu já estava com as forças, né, assim, porque tem momentos que a gente perde um pouco porque a energia. Porque 3 anos são 3 anos, né? Exatamente. E já estava cursando, apesar de não me sentir Sim. naquele local. E quando ele me impulsionou, ele falou assim, não desiste do seu sonho, vamos tentar mais 1 ano? Se não passar, nem, mas e se passar? E aí foi quando eu tentei. E tentei assim, com pessoas, por exemplo, minha mãe, né? Ela serviu uma família por 33 anos. Quando a minha mãe chegou para os patrões dela, principalmente para a patroa dela, e falou assim, ai, a minha filha vai tentar a prova para a Faculdade Federal do Rio, para a UFRJ. A palavra que ela lançou para minha mãe, né, e para minha vida como uma palavra de maldição, foi assim,
está pensando que a sua filha vai conseguir entrar na faculdade federal? Não vai. Então, assim, minha mãe toda feliz, né? Chegou e ela falou, né? A palavra que ela lançou para minha mãe foi que a sua filha não vai ter condições de passar na UFRJ, porque minhas netas estudaram no Santa Mônica da Barra, né? Um dos colégios, na época, muito caro aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, é como eu, né, que estudava naquele colégio de bairro, não tivesse a capacidade de entrar numa universidade pública, porque, infelizmente, as universidades públicas, elas são muito elitistas, né? Quem, Sim. na verdade, estão lá dentro ocupando as vagas são pessoas que, financeiramente, economicamente, teriam condições de bancar uma universidade Sim. aqui fora particular, né? E o filho do trabalhador, dificilmente ele vai ter aquela oportunidade. Para ele ter, você vê, eu, filha de uma empregada doméstica, de um servente, auxiliar de serviços gerais, para não desistir do meu sonho, tentei por 4 anos, né? E aí, quando ela falou isso, eu lembro que quando eu passei, aí a minha mãe, né, foi contar para ela toda feliz, nossa. né? Fulana, minha filha entrou para a Universidade Federal. Aí ela, ela entrou. Mas foi sorte. Foi sorte. Só que assim, entrar é fácil. Eu quero vê-la sair formada da Universidade Federal. Até porque, né, Brenda, missionária Brenda, eu tive a honra de estudar na UFRJ com os autores dos livros que eu estudava na particular. Então, assim, a maioria dos autores, dos principais autores dentro do serviço social da minha profissão, quando eu fui para a UFRJ, eu estudei diretamente com o autor. Então, ninguém melhor do que o próprio autor, né, para conhecer né? e explicar a sua obra. Então, assim, Deus me proporcionou essa oportunidade de ter sido formada pelos autores, grandes mestres dentro da profissão, né? Eu fui pesquisadora na faculdade, através da pesquisa, fui pesquisadora com a professora Yolanda Guerra, muito conhecida no serviço social. E, assim, através dela, da pesquisa dela, né, o Senhor ele me levou para outros estados do Rio. Eu andei a primeira vez de avião, tudo pago pela pesquisa, né? Porque eu estava indo apresentar as pesquisas que a gente desenvolvia na UFRJ, nos congressos de serviço social. Então eu fui assim com despesas pagas pela universidade, né? Eu lembro que a primeira viagem que eu fiz foi para São Paulo, de Rio São Paulo, e eu entrei dentro do avião e falei assim, Senhor, olha onde o Senhor está me levando, né? Só que assim, ao mesmo tempo, eu nunca permiti que o ambiente, o que eu falei? Qual foi aquela oração do meu pastor? Eu vou orar por você para Deus te abençoar, mas você não perca a sua essência. Não esqueça de quem você é, para que aquela bênção não se torne uma maldição na sua vida, como aconteceu na vida de muitos que eu conheci ali dentro. De terem entrado seguindo a Cristo e terem terminado a faculdade totalmente desviados do caminho do Senhor. E ali, quando eu entrei, eu me deparei com situações, missionária Brenda, de autores, de professores que eu respeito, né, profissionalmente falando, mas que confrontaram por demais a minha fé. Sim. Vinha, assim era batalha em cima de batalha. E eu sempre, eu tinha que ler, por exemplo, a gente lá lia muito Marx, né, o marxismo. E aí, assim, muitas palavras, assim, até porque a minha profissão, ela tem uma história, né? Ela nasce através da Igreja Católica e depois há um rompimento da profissão. Então, assim, o movimento de reconceituação do serviço social fez com que a profissão, de fato, se profissionalizasse e tirasse aquela parte do assistencialismo, da religião de dentro da profissão. Só que aí foi de um extremo ao outro. Então, eu via professores, mestres, confrontando todo o tempo aquilo que eu cria como fé. E as minhas orações, quando eu ia ter que ler aqueles textos, aprender aqueles textos, até porque se eu não conseguisse escrever na prova aquilo que o autor passava, eu ia ser reprovada. Só que aquilo confrontava aquilo que eu acreditava, a minha fé. Então eu sempre orava antes de estudar esses livros, esses temas, eu falava assim, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa blindar a minha mente e o meu coração. Que eu aprenda, que eu retenha, porque eu preciso dessa parte também para me formar,
mas que isso não penetre no meu coração ao ponto de mudar a minha essência e eu me perder ou abdicar da minha fé. Meu Deus. Então eu fiz assim, Eram orações essas poderosas orações específicas. e o Senhor mesmo te revelava, não, isso aqui Sim. não é certo, isso Sim. aqui é certo, porque a gente pensa assim que o sonho nosso é, eu vou ser um advogado. Mas todo advogado mente ou omite, Omite, não né? sei, né? Cria situações, troca palavras. Você também vai ter que fazer isso. Sim. Não. Não, Porque todos fazem, né? Sim, você não precisa reproduzir Porque a mesma todos coisa. fazem, não, eu vou fazer. Então tem aquele filme, é muito bonito, aquele soldado lá que não queria pegar nas armas. E não pegou. E não pegou nas armas. Sobreviveu. E ele estava lá só para resgatar os soldados, né? Então, Tremenda e a gente vê assim na nossa história, quem sabe o Senhor está nos colocando nesses lugares para fazer a diferença. Não para todo mundo está fazendo, porque a gente tem uma mania, né? Quando a gente é pequeno, fala, mas todo mundo lá na escola faz. Aí a mãe fala assim, mas você não é todo mundo? E quando a gente entende que a gente não é todo mundo e que a gente tem poder, sim, em decidir as nossas atitudes e aonde a gente vai chegar... E não se corromper, né? É perfeito. E não permitir se corromper, e não perder a sua essência. Porque o que eu vi ali naquele período de faculdade, né? Como eu disse, eu já era casada, 2 anos e meio casada. Teve um período porque eu vivenciei realmente a faculdade. Na época eu trabalhava, eu e meu esposo. Assim que eu passei, para que eu pudesse fazer pesquisa, eu ficava de manhã, tarde e noite na faculdade. Sim. Então, para eu poder vivenciar isso tudo, eu precisei abrir mão do meu trabalho. Sim. E naquela época, o meu marido me apoiou a fazer isso, né? Então, ele, como eu falo, ele sempre sendo meu maior incentivador, né? Investindo em mim, acreditando em mim. E ele falou assim, amor, deixa que eu vou ser o único provedor do lar. E nessa época, é importante lembrar que eu já estava 4 anos casada. Já estava 4 anos casada, não 2 anos e meio, 4 anos casada. E com 4 anos casada, eu tinha assumido a tutela da minha prima, que tinha 15 anos na época. Eu tinha 22 anos, a minha prima 15, e eu e meu marido assumimos que ela era criada pelos meus avós, que já muito idosos, não tinham condições de cuidar daquela adolescente, e a gente foi lá, eu fui criada com ela, então assim, eu sempre tratei ela, nunca vi ela como minha prima, ela é minha irmã, né? Que bem. Minha irmã, e eu assumia o restante, né, essa fase dos 15 anos aos 22, quando ela saiu casada lá do nosso lar, nós assumimos a responsabilidade sobre a vida dela, né? Fomos os tutores legais dela aqui. E aí, o que acontece? Morávamos 2 adultos e uma adolescente. Meu marido ia assumir as despesas do nosso lar. Saí no dia 1º de abril e pedi demissão do meu trabalho, 1º de abril. 16 de abril, meu marido é mandado embora. Imagina, acabei de passar na faculdade, os 2 desempregados, e aí? E aí que o Senhor, quando Ele te dá uma bênção, Ele te dá todos os meios para que você possa permanecer. Humanamente falando, era para se desesperar, né? 2 desempregados, e agora? E eu lembro que meu marido nós ficamos 4 meses, ele desempregado e eu também sem trabalhar. A igreja nos ajudando, os nossos pais nos ajudando, minha sogra, meus pais principalmente também nos ajudou muito nessa época também. E o Senhor enviando, então assim, não tinha um luxo, mas as necessidades básicas o Senhor estava ali suprindo cada uma delas durante os 4 meses que ficamos os 2 sem renda nenhuma. Milagre. Né? E aí Deus vai abrindo portas de trabalho para o meu marido, né? E aí para mim poder continuar na faculdade. E eu lembro que, como eu vivenciei a faculdade, né? Eu saí às vezes 10 horas da noite. Porque foi a época, depois que eu comecei, lá na metade da faculdade, comecei a fazer estágio. Então eu estagiava de manhã, transferia a faculdade para a noite. Resumindo, eu saía 5h30, 6 horas da manhã de casa e chegava em casa meia-noite na minha cidade. Eu estava muito exausta, cansada. E o marido virou para mim e falou assim, amor, não é mais fácil você alugar um quarto com meninas, porque tem muito isso, Sim. né? Meninas que moram longe, são solteiras, os pais alugam, divide apartamento, né? Sim. Próximo do campus mesmo da faculdade. E eu virei para ele e falei assim, mas amor, eu vou ficar durante a semana longe de você aqui sozinho. E assim, a base, aí eu falo, né, que quando você
tenha confiança, né? Você cria uma identidade também como casal, Sim. né? Me proporcionou o quê? Ele confiar em mim e eu confiar nele, porque durante esse período da faculdade, eu praticamente via ele aos finais de semana. Morei longe. Mas ele Dias de entendendo, aulas né? à noite, muita gente lá em aula, muita gente no próprio campus, nos barzinhos. E a Simone? Não Estava nos valorizando. barzinhos com aquele grupo? Traiu o esposo naquele momento? Não. Eu tinha um objetivo e um propósito de estar ali. É como você tem assim, um foco, um objetivo, né? E você só mira Exatamente. nele. E vai. E parece que tem uns memes na internet que assim, uma pessoa indo reto e vindo obstáculo, e vindo um Sim. flash, e vindo fogo, e vindo frio, tempestade, Exatamente. e a pessoa fixa no propósito dela e olhando para frente, olhando para frente, olhando para o objetivo, para o foco. Isso aí. Mas todo mundo fala, isso é loucura, né? Como assim, você já casada, você morar num quarto, Como é que seu marido separada do deixa seu você marido, sozinho? e só que as pessoas assim não entende, elas não entendem. E eu vejo assim, quando a gente sabe escolher o nosso marido, e o nosso marido, ele é um homem temente ao Senhor, porque eu acho que é um grande pilar num casamento, é os dois estar na presença do Senhor. Exatamente. É um homem que não vai te segurar, ele não vai ter medo de você crescer, porque ele sabe que vai ser em prol da família e em prol de um propósito lá na frente que para mulheres. Somos uma só carne. Ele não tem medo, ele não tem. A mulher não compete com o homem e o homem não compete com a mulher. E ele tem segurança de ter uma mulher que é estudada, que fala bem, que se comunica, que sabe chegar, que sabe sair, que conversa com todo tipo de pessoas. E eu acho isso lindo. E assim, reflete, né? Eu aqui na sua casa, no seu apartamento, assim, eu achei lindo, né, gente? Em cada parede tem um quadro com uma tarefa, tem um momento especial da vida. E, assim... Tem uma resolução que meu marido fez, né? Depois... assim, você vê assim, um processo, né, do casamento, do início, com você com 15 anos. E mesmo tendo sido casal novos, né? Porque eu casei aos 16, ele aos 24. Os dois estavam conhecendo. Hoje temos 19 anos de casados, e né? aí você chega nesse processo que nós estamos hoje, 2022. Né? Então, como está a Simone, a pastora Simone hoje, como que a Simone, que batalhou tanto para conseguir essa faculdade, porque sabia que através dessa faculdade o Senhor ia oferecer outras oportunidades, e agora, quem é a Simone de hoje? Então, a Simone que entrou, se tornou... né? A Simone que entrou na UFRJ, ela manteve a essência dela, ela não se corrompeu, e por não ter se corrompido, Deus foi só me abençoando, né? E ao mesmo tempo eu fluindo nos caminhos do Senhor cada vez mais. Depois de formada, né? Eu fui fazer uma residência, fiz uma residência multiprofissional, então assim, eu já concluí a faculdade, tendo passado num concurso para residente. Eu tive o meu filho, né? A minha herança do Senhor, meu primogênito, no último ano da faculdade. Depois, no último ano da residência, eu tive a minha princesinha, minha caçulinha, a Valentina e o Miguel. E continuando trabalhando na obra. Meu filho pequenininho, meu marido, ele terminou o seminário. E uma coisa interessante, né? Quando você fala, quando o casal, eles confiam um no outro, criam uma identidade como casal, missionária Brenda, e não há competição. Porque hoje o que a gente vê muito nos casais? Competindo. Então, assim, o homem, quando vê que a mulher, às vezes, ganha mais ou estuda mais, ele, às vezes, não quer, né? Ou, ao contrário, a mulher também. Então, a gente se depara muito com casais competindo entre si, ao invés de estar se complementando, de estar se ajudando. E o que eu observo também na minha trajetória e no meu casamento? Porque se eu sou quem eu sou hoje, óbvio, graças ao Senhor em primeiro lugar, graças aos meus pais que me formaram e que aprendi muito com eles, né? E ao meu marido, que foi e é o meu maior incentivador e apoiador. Porque quando eu entrei para a universidade, eu me formei antes dele ser formado. Ele trancou a faculdade para casar. Sim. Né?
Então, ele investiu na esposa antes mesmo dele. Eu alcancei patamares antes dele. Ele viveu junto, ele viveu o meu compartilhar sonho. a sua história. Exatamente. E hoje não, hoje já é formado, pós-graduado. Hoje ele é teólogo também, né? É TI, trabalha com sistema de informação, é um profissional bem qualificado. E assim, mas ele não me segurou, ele não me travou, ele me impulsionou, ele me ajudou a crescer. E ele não teve medo. Não teve medo. Ele não Porque teve medo de quem se tornaria. Não. Ele conhecia a minha essência. Simone com 15 Sim. anos. Lá do qual que é o nome da cidade? Nova Iguaçu. Lá de Nova Iguaçu. Mas ele não conhecia ainda a Simone com 35 anos. Exatamente. E poderia, muitos homens têm essa insegurança, né? Sim. Somos 8 anos de diferença, só nós como duas, você falou, né? a sua essência. A sua essência permaneceu, os títulos vieram, as experiências vieram. E a pessoa é a mesma. O dinheiro veio. Sim. Peraí, eu tô no subúrbio, agora eu tô num dos melhores bairros da capital. Hoje em dia tem 3 anos, né? Que hoje eu e minha família, nós nos mudamos da cidade de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, e hoje a gente mora no Recreio dos Bandeirantes, né? Numa região de praias no Rio de Janeiro, né? Então eu vou andando, caminhando até a praia, eu até oro, falo, Senhor, obrigado, estou na minha Canaã. Senhor, na minha terra prometida, Deus, obrigada, né? E assim, hoje, ao olhar para trás e ver assim, tudo que eu conquistei, que na verdade, assim, o Senhor me concedeu a honra de conquistar, né? Ele estava aqui. E tudo por um objetivo. Porque, assim, hoje, né, eu me formei esse ano, né, fui licenciada, né, recebi minha primeira licença local de pastora na minha igreja, na minha denominação. Hoje em dia, né, eu já sou pós-graduada, tenho especialização. Palestrante, trabalho com mulheres. Trabalho hoje num órgão público, né? Assim, eu fui estagiária no Ministério Público do Rio de Janeiro. Hoje eu sou uma assistente social no Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, assim... E vamos lá, gente. Não é qualquer um. Ela está no maior órgão de fiscalização. Então, assim, o Senhor colocou ela, honrou ela. Sim. Mas, assim, é muito fácil alguém olhar a vida dela e falar assim, a Simone é fácil mesmo, porque ela está lá no órgão, né, no Ministério Público. Então é fácil, ela vive essa vida que ela tem, que ela está lá, mas não sabe os bastidores da história dela. Não viu os 3 anos de tentativa, não viu 1 ano, não viu separada do esposo, não viu a família toda juntando um dinheiro aqui, outro dinheiro ali para poder manter a união da família, não viu às vezes não ter um filho já de imediato, porque quando a gente ama muito, a gente já quer ter um filho logo, você soube esperar o momento, né? E 8 anos para ter meu primeiro filho. Tudo assim programado, e hoje é uma grande pastora que está aí ajudando muitas mulheres. Eu vi tanto que você é comunicativa e pronta para ajudar. Isso aí realmente, assim, nós estávamos até falando sobre dons, né? Que a palavra fala sobre dom. Mas eu digo assim, que a gente vê que você tem uma essência de contribuir, uma essência de querer ajudar o próximo, uma essência assim, de saber se o próximo está bem. Eu falo para ela assim, que eu poderia ter ficado no melhor hotel aqui em Rio de Janeiro, mas que eu não teria a recepção que eu tive, igual assim, eu fiquei, sabe quando você fica constrangida com a recepção que você tem de uma pessoa que você nunca viu, mas o Senhor preparou o melhor lugar e Ele sabia desse momento, que eu iria te encontrar, que eu iria gravar essa entrevista com a sua história, que eu tenho certeza que quantas mulheres, que não é só as que estão com 15 anos, 18 anos, mas vai servir para elas também, mas vai servir para aquelas que estão com 40, 50 anos, 60 anos, que quer dar um novo sentido para a sua história, que quer se alegrar. A primeira porta que eu falo é a porta de Jesus. Quando você conhece o Senhor Jesus, você se alegra. A segunda porta é a do estudo, do conhecimento, você tem que se qualificar, do curso, do treinamento, de você melhorar, não falar assim, hoje você poderia não estudar. Gente, a casa dela é cheia de livros. É livro para todo lugar. No quarto das crianças, cheio de livro. Peraí, uma filha de um analfabeta, agora ela não vai fazer o que a mãe não teve oportunidade de fazer com ela. Ela vai fazer o que ela tem para fazer. Ela vai
colocar livros para os filhos ler, ela lendo livros, agendas, várias agendas. Quantas vezes eu falo para as pessoas que trabalham comigo, cadê sua agenda? Sim. Cadê sua agenda? Cadê sua rotina? Cadê seu foco? Cadê seu objetivo? O que você quer esse mês? A pessoa está vivendo só. Ela não tem um objetivo, então ela não vai chegar em lugar nenhum, porque ela não tem um objetivo. Então a sua história nos mostra isso. A gente queria até ficar mais, mas a gente sabe que o tempo é, né, curto. Hoje eu ainda volto para Cuiabá. Vou levar tudo que eu aprendi aqui. Que bom. Eu aprendi muitas coisas. Como Glória eu te falei, eu sou uma pessoa observadora. Eu, desde o aeroporto, eu prestei atenção em tudo. Eu observo, porque eu estou aprendendo. O Senhor me colocou na sua casa também. Eu podia aprender com você, né? E no evento de ontem aprendi muito. E estou levando a minha bagagem de conhecimento e de pessoas que agora eu conheci, que eu sei que não foi só um encontro qualquer. Vai fazer parte da nossa história, né? Teve um laço, né? Teve um laço. Vai permanecer, né? Teve um laço. E que a sua história, pastora Simone, possa incentivar e motivar outras mulheres. Outras mulheres que pensam assim, só eu que não passo. Só eu que essa porta não abre. É normal, é o caminho da nossa história, tem as dificuldades. Se não tiver dificuldade, não tem a vitória. Né? E aí, só para resumir, né? Eu fiz o voto. E hoje, né, eu tenho a honra de poder trabalhar uma vez na semana, né? Eu dou da minha profissão no Centro de Cuidados Humanos da Igreja Batista aqui do Recreio, trabalhando com dependentes químicos. Né? Então, assim, cumpro, né, aquilo que eu fiz, porque a Bíblia fala, né? Fazer um voto, você tem que cumprir, não seja tolo, né? Sim. Então, assim, e vendo vidas sendo resgatadas, não só eu sou abençoada, profissionalmente falando, né, de manter o meu lar, junto com o meu marido, mas a minha profissão, eu poder também doar da minha profissão para abençoar outros do meu conhecimento que não teriam condições de estar pagando um tratamento aí fora. Sim. Né? Então, assim, é muito importante isso. Eu quero fechar deixando claro na minha fala a questão da motivação. Se você, mulher, tem um sonho, né, um desejo profissional, ou ministerial, enfim, um sonho que o Senhor gerou no seu coração, você tem que, primeiro, apresentar esse sonho especificamente e detalhadamente para o seu Senhor, né, o seu Abba Pai. Orar por esse sonho, entregar nas mãos do Senhor, mas não também esperar cair do céu. Você tem que fazer a sua parte. Sim. Né? Porque é a oração mais ação. Sim. Então, eu orei e vou agir. Como? Se meu objetivo era a universidade pública, eu fui ver os caminhos que eu precisava até chegar lá. E lembrar da motivação do seu coração. Porque, às vezes, missionária Brenda, a gente tem até quer ter uma atitude correta para determinada coisa, mas a motivação que está lá dentro do nosso coração não agrada ao Senhor. Sim. Ainda que você esteja fazendo uma atitude correta, se a sua motivação dentro do seu coração não agradar ao Senhor, em vão você vai estar fazendo aquilo. Então, que os seus sonhos possam estar casados com os sonhos do Senhor, porque Ele, né, sendo nosso Pai, Ele vai querer o melhor para a gente, né? Então, eu como mãe, eu posso dizer que eu quero o melhor para os meus filhos, ainda mais o Senhor. O que Ele não quer para nós? Então, que a gente possa apresentar e pedir ao Senhor, Senhor, me ajude, me ensine a sonhar os teus sonhos para a minha vida. E quando alcançar esses sonhos, não perder a sua essência. Não deixar que a sociedade, como ela está hoje, né, infelizmente muito corrompida, tire aquilo de mais precioso, porque às vezes e é o que eu costumo dizer para as mulheres aqui, o que é muito é dado, muito será cobrado, né? Então o Senhor está me dando muito, mas eu preciso fazer a minha parte para com Ele, Sim. porque eu vou ser cobrada também Sim. pelo Senhor, ainda mais agora como uma pastora, né? Então o meu testemunho de vida, e não só na igreja, eu tenho que ser constante na igreja, no que eu fui na universidade, naquilo que eu sou no meu trabalho, para os meus vizinhos aqui no condomínio onde eu moro,
né? Então, é isso, né? Foi uma Eu fiquei uma muito honra feliz, poder muito estar aqui com obrigada. você, ter conhecido você. Ter o privilégio de estar aqui com essas mulheres lindas que E eu te acredito acompanham. que nós vamos ter outras Amém, oportunidades, sim, tá com bom? certeza. Fiquem com Amém. Deus. Tchau. Tchau.